Em 19 de março de 2021, fui tomar a primeira dose da Coronavac numa UBS de Taboão da Serra, cidade que fica mais ou menos perto de Cotia, onde moramos. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Rita Lee, A Outra Biografia. Esse livro leva o título de A Outra Biografia porque Rita Lee já tinha escrito a biografia, que ela achava que seria a sua definitiva, que se chama Rita Lee, A Autobiografia, e foi publicada há alguns anos atrás, também pela Editora Globo. Quando ela escreveu aquele livro, ela acreditava que tudo de interessante e grandioso que ela já tinha para viver e para contar já tinha sido vivido. Mas aqui, num trecho inicial, ainda antes de começar esse livro, ela fala que quando a gente faz planos, Deus dá uma risadinha sarcástica, e foi então um outro fato que aconteceu repentinamente na sua vida e que a motivou a escrever essa segunda parte, da sua obra autobiográfica. Infelizmente não tão interessante, não tão positiva quanto toda a outra parte, que fala sobre momentos difíceis da sua vida, sim, mas principalmente sobre a sua história de sucesso com a música. Eu ainda não li, tá? Eu comecei dessa segunda parte porque eu sou parceira da Globo Livros. Eles lançaram esse livro agora em abril ou maio desse ano e perguntaram para os parceiros quem tinha interesse em receber. Eu fiquei com muita vontade de ler essa obra. Infelizmente, quando ela chegou aqui em casa, a Rita morreu. Foi, acho que na mesma semana. Então, eu peguei esse livro para ler já sabendo como tinha sido o final dessa história. Eu gostaria muito de ter lido com um pouco mais de esperança, mas é um livro muito interessante, um livro que eu recomendo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, quem conhece um pouco da história da Rita já deve imaginar que esse outro fato grandioso que aconteceu na sua vida foi um câncer de pulmão. Aqui no começo desse livro, a Rita vai então tomar a sua primeira dose da vacina Coronavac, enquanto ela imaginava que finalmente as coisas estariam voltando a uma normalidade e ela poderia então voltar a levar a vida agitada que ela sempre teve. No entanto, pouco depois que ela toma a segunda dose, ela se sente muito encatarrada e ela imagina que seja uma reação da vacina, que ela dessa vez vai ficar um pouco mais derrubada do que da primeira vez. Só que quando ela coloca pra fora um catarro muito específico, ela decide procurar o hospital só pra ter certeza de que não era uma pneumonia ou algo assim. E aí ela não poderia imaginar que ela ficaria vários dias nesse hospital até que ela pudesse sair, porque encontraram um tumor muito grande dentro do pulmão dela. E foi aí então, infelizmente, que a Rita foi diagnosticada com um câncer super agressivo. E é muito interessante a maneira como ela lida com esse câncer, e eu imagino que seja a maneira dela de lidar com muito do que aconteceu na sua vida. Eu fiquei com muita vontade de ler a outra autobiografia para conferir, a maior parte da sua história, mas aqui ela encara como uma coisa que ela tem que viver com plenitude, com coragem, e na verdade ela diz que se fosse só por ela, ela aceitaria esse recado de que a vida dela deveria chegar ao fim, e ela simplesmente aceitaria a doença, não se trataria e esperaria a morte. Com muita dignidade e resiliência de quem já viveu bastante e está disposta a vivenciar o final dessa jornada. No entanto, e ela fala isso de uma forma muito bonita ao longo dessas páginas, ela tem responsabilidade para com aqueles que a amam, Então a Rita ela tinha um marido apaixonado, mesmo depois de muitos e muitos anos de casamento. Ela tinha 3 filhos, ela tinha netos, e eles precisavam que ela ao menos tentasse se tratar. Então ela convoca uma reunião de família e ela fala: o que vocês quiserem que eu faça, eu estou disposta a fazer. Eu preciso que vocês conversem com os médicos, que vocês entendam os tratamentos disponíveis, as opções disponíveis, e que vocês tomem a melhor escolha. Eu vou aceitar. E aí, eu acho muito linda a forma com que ela fala isso, porque é uma forma muito potente de enxergar o tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, sabe? Ela tava feliz com a vida que ela teve até então e ela preferia só descansar em paz, mas ela sabia que isso seria muito cruel para com as pessoas que ela tem ali em volta. Ela construiu essa família, sabe? Ela esteve ali para que aquelas pessoas se apaixonassem por ela, então ela não podia simplesmente desistir, porque a vida dela não cabia só a ela mais, e sim a todas essas pessoas que a amavam tanto e que a viam com respeito. Então ela começa a tentar, recorrer a esses vários tratamentos, e ela relata aqui no livro como que ela se sentia após essas jornadas de tratamento. A quimioterapia é muito agressiva, A gente sabe que a gente tá no melhor momento da humanidade até então pra ter um câncer e pra fazer uma quimioterapia. É claro que a gente prefere que não, mas é inegável o quanto a medicina já evoluiu de alguns anos pra cá.
né? Eu li um livro recentemente em que uma personagem tem câncer e, enfim, né, ter câncer na década de 50 era praticamente assinar um atestado de óbito, né? Você saía do médico com diagnóstico, você não tinha o que fazer, que é muito diferente do que acontece hoje em dia, né? Ainda mais a Rita com o nível de acesso a médicos e tratamentos que ela tinha. Mas ainda assim, é um tratamento muito agressivo e muito pesado, que fragilizou ela muito, debilitou muito, e ela relata isso aqui de uma forma leve, né, com não tantos detalhes, mas dá pra gente sentir como ela tava sendo baqueada por isso e quanto ela se irritava com isso, né? A Rita nunca quis ser uma pessoa frágil, ela nunca foi, ela sempre foi muito dona da sua vida, uma pessoa cheia de, né, cheia de vida, né, pra assim dizer. E ela continuava cheia de vida por dentro, só que o corpo não acompanhava. E cada tratamento novo que iam tentando fazer e cada resultado, né, pelo qual ela esperava ansiosamente e que infelizmente não era tão bom, era mais um baque. Só que ela foi acreditando, ela foi tentando e a família junto, né? Eu confesso que quando veio a notícia da morte da Rita, eu achei que tava tudo controlado, que ela tava em casa. A família dela dava notícias pelo Instagram, né, com muito carinho pelos fãs. Mas infelizmente ela não sobreviveu a essa doença. O câncer dela era muito agressivo. Cada vez que ela fazia um PET scan, iam acendendo outros lugares, né, mostrando outros tumores espalhados pelo corpo. Então a essa altura ela já tinha tumor no cérebro, ela já tinha tumor nos ossos, enfim. Infelizmente o câncer ainda é uma doença muito agressiva que tapeia a medicina. E eu vou falar, foi muito triste ler esse livro sabendo como tudo acabaria, porque de uma certa forma ela tinha esperança, ela tinha vontade de viver, por mais que ela já estivesse satisfeita. Claro que teria sido muito bom se ela tivesse saído dessa curada e se o final dessa história fosse muito feliz. Não é, né, infelizmente, a gente sabe que ela faleceu, mas de qualquer forma é uma história bonita, é uma história de amor, é uma história de uma personagem da nossa história, né, aqui no Brasil, da história da música, sim, mas acho que além disso que deixa marcas, né, pra algumas gerações. Como eu falei, né, no meu vídeo de fechamento, eu nunca fui uma pessoa que ativamente escutei muito a Rita Lee, né, por minha conta, botava o CD pra tocar, mas os meus pais sempre gostaram muito de MPB e rock brasileiro, então de certa forma eu sempre estive familiarizada com as músicas dela e sempre cantarolei por aí, e elas são muito interessantes. É inegável, né, o papel que a Rita tem na nossa música, na nossa história, e como um grande personagem que ela foi, parece uma pessoa muito interessante. E esse livro me deixou com muita vontade de ler a outra autobiografia dela, que na verdade é a primeira, né, essa daqui que é a outra. Esse livro, não sei se eu comentei, né, eu recebi como parceira da editora Globo Livros, então eu quero agradecer por confiarem no meu trabalho e me enviarem esse exemplar. Eu gostei bastante e eu recomendo. É claro que com algumas ressalvas, eu imagino que seja um assunto bem doloroso para quem esteja passando por um tratamento de câncer ou acompanhando um parente muito próximo passando por isso. O tratamento quimioterápico, ele é bastante intenso, então eu não sei se é a melhor leitura para alguém que está vivendo esse momento ou que tem muita sensibilidade a esse assunto, mas é uma obra que vale a pena para conhecer um pouco mais dessa mulher incrível que é a Rita Lee. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!